O médico goiano, Dr. Pedro Miranda, foi destaque na revista Forbes por sua atuação no combate à Covid-19. E ele é o nosso entrevistado aqui no Papo Dinâmico, que está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Mais uma edição do Papo Dinâmico. Também estamos lá no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Hoje vamos entrevistar o Dr. Pedro Miranda, médico radiologista e destaque da revista Forbes. Muito obrigado pela presença, doutor. Boa noite. Boa noite aí pro telespectador, né, Daniel? E muito obrigado aí pelo convite. Tá, você foi destaque na revista, a revista Forbes é uma revista de economia. Por que você foi destaque numa revista de economia fazendo, né, atendimentos, atuando na área de saúde de Covid-19? Na verdade, a revista Forbes, né, ela tem uma categoria que se chama Forbes Under 30. Então, são as personalidades antes dos 30 anos que realmente vêm sendo game changers, assim, nas suas principais categorias, né? Eu entrei na categoria de ciência e educação. Então, eles avaliam, claro, é uma revista de economia, avaliam questões econômicas, o que você teve de impacto na sua vida, mas eles avaliam o que você vem de mudando a sociedade, né? E justamente eles me acompanham há algum tempo, principalmente pela metodologia, né? Que é a metodologia própria de ensino e para médico. E com o advento da Covid-19, nós pegamos toda essa tecnologia, todo esse know-how e disponibilizamos de forma gratuita aí para a sociedade, justamente para treinar, capacitar médicos, para capacitar profissionais de saúde num momento tão crítico como esse, né? Como é que foi essa capacitação? Tá, na verdade, o que acontece, né? Quando a gente pega a Covid-19, é uma coisa que ninguém sabia, né? Ninguém conhecia a fundo, né? E até hoje tem várias mudanças. Por exemplo, a aula que eu dava lá, a capacitação que eu dava em março do ano passado é diferente de hoje porque existem várias nuances, várias mudanças. Então, a capacitação, às vezes o pessoal tinha uma aula e mesmo assim ele se sentia inseguro. Por quê? Porque você está diante de uma doença que você pode se contaminar, você pode levar isso para sua casa e contaminar um monte de gente. Então, no início, os próprios profissionais da saúde tinham aquela certa insegurança, ninguém sabia muito o que fazia. E às vezes a capacitação era assim, o cara ia, por exemplo, ia uma pessoa no hospital ou na unidade, ou então ele assistia um vídeo. E aí nós usamos toda a nossa tecnologia para tentar mudar isso, né, de uma forma gratuita. Então, o que nós fizemos? A metodologia ela é baseada em simulação realística. Então, não tem aquilo, você teve uma aulinha, eu não sei se você aprendeu. Não. Lá não. Lá você tem uma aula, essa aula normalmente é com óculos, que é um óculos que a gente gravava em primeira pessoa, a pessoa sentia como é que estava sendo atendendo. Por exemplo, uma parte que era a parte de paramentação e desparamentação, que é colocar aquele roupão que todo mundo conhece e tirar aquilo. É onde ocorria a contaminação. Então, essa pessoa, para conseguir ser, entre aspas, aprovada, ela tinha que treinar até a exaustão. Até chegar a um determinado ponto, eu falei, beleza, agora tá ok, você tá ok. Então, eu consegui fazer a paramentação e a desparamentação completa em 4 vezes. O outro só conseguiu fazer em 20. Então, era até conseguir garantir segurança. Até a pessoa, não, agora eu me sinto seguro. Então, não tem aquilo. E isso foi mudando muito, né? Então, no início, quando nós conseguimos, nós iniciamos esse processo, a gente teve tanto suporte, tanta pessoa querendo, Pedro, vem, me ajuda e tal, as pessoas do Brasil inteiro e até de outros países tentando, e a gente abriu isso para todo mundo. Então, foi muito bacana, foi um projeto que nós abrimos o Instituto, né, para a comunidade, né, para a população em geral, para os médicos, e isso deu um resultado muito bacana. Né? Agora, você é médico, radiologista, Isso. E de repente foi cuidar da área de infectologia. De Covid, né? Como é que se deu isso? Na verdade, assim, Daniel, o que acontece, né? Eu fiz, a minha formação de residência foi em radiologia, né? Depois eu fiz a parte de intervenção, mas eu sempre atuei no ensino médico. Então, eu já dei aula em várias faculdades, eu dava aula, enfim, o médico é médico da forma geral, né? E quando chega a Covid-19, uma doença completamente nova, não tem dessa. Então, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que aprofundar. Você fez mestrado, né, em atenção à saúde. Eu sou filho da PUC, né? Então, fez aqui na PUC. Fiz aqui na PUC, fiz mestrado aqui. Esse mestrado colaborou de algum modo também com esse? Tudo colaborou, né? O mestrado ajudou muito. Porque a atenção à saúde tem alguma coisa a ver, imagino. Sim.
e ajuda aí, principalmente em método de pesquisa, porque chega uma doença nova, Covid-19, onde você vai buscar informação? Não tem livro publicado, não tem nada. Você tem que buscar isso aonde? Em banco de dados, em base de dados, saber ler outras línguas, saber metodologia científica para ver se aquele trabalho ele realmente tem significância ou não, se é um trabalho que você pode confiar ou não. E isso eu aprendi muito no mestrado aqui. Tá, né? Você deu esse treinamento de forma online. Online e presencial. E presencial. Então, online, assim, como é que você usou? Que plataforma, que ferramenta? Então, a plataforma nossa própria, né? Então, a pessoa, por exemplo, ela ia, aí ela, entre aspas, gravava o vídeo. Nós temos uma equipe de retaguarda que ela falava, olha, você errou, é feedback, você errou nesse ponto, grava de novo e manda pra gente. Ah, você errou nesse ponto. Então, tem os vídeos, por exemplo, de paramentação e desparamentação. Eu, Pedro, jogava como que ele faria dava a paramentação. Dava o passo a passo de como dava ele o passo a passo, perfeito para ele. Só que ele não estava aprovado ali. Aí ele tinha que gravar. Ah, Pedro, mas eu não tenho. Então, por exemplo, a gente usava às vezes capa de chuva para ele simular. Então não é aquele negócio, só assistir um vídeo. Isso, na metodologia que nós desenvolvemos, isso não vale, entendeu? A minha opinião com relação a isso é assim, Pedro, eu tenho um certificado. Minha opinião é clara. Um certificado para mim e um diploma para mim, nada é a mesma coisa. Só me mostra que alguém tentou te ensinar e você fez o mínimo para não ser reprovado. Tá, como é que seria a avaliação? A avaliação é quando a pessoa dizia, não, eu realmente agora sei, estou seguro. Nós tínhamos uma avaliação qualitativa e uma avaliação quantitativa. A pessoa ela tem total noção que ela vai enfrentar uma doença altamente contagiosa. E aí a gente falava assim, você estaria 100% seguro para paramentar e desparamentar? Então ela tinha que responder. Mesmo se ela tivesse uma avaliação quantitativa nossa, você cumpriu o checklist, não errou nada, a pessoa ainda não se sentia segura, a gente não liberava, até ela se conseguir treinar mais 20, 30, 40 vezes, até ela se sentir ok. Então, é uma via de mão dupla. Tem uma avaliação dos nossos instrutores, da nossa equipe de instrutor, que eles avaliavam o vídeo que a pessoa mandava, falar ok, tá perfeito. E a segunda parte é uma avaliação da própria pessoa com relação à segurança. Essa equipe de instrutores eram médicos também? Todos médicos. Todos médicos. E qual foi o diferencial que levou a revista a ter esse reconhecimento a você? A revista Forbes, né? O principal diferencial foi justamente a área de atuação. Então, nós conseguimos em pouco tempo, nós dormimos assim com, 1.000 views, nós acordamos tinha 250 mil views. Então, assim, se você pegar isso de médico, de profissionais da saúde, é uma coisa muito grande. Então, isso foi o primeiro ponto que viralizou. Segundo ponto, pela qualidade. Então, o pessoal tinha, assim, milhares de vídeos no YouTube, milhares de vídeos em várias plataformas, mas eles não se sentiam seguros. Ele fala assim, não, vai lá, faz, que você vai ter um feedback de um profissional que entende, que sabe o que está falando, ele vai falar se você está liberado ou não e tem uma avaliação quantitativa. Então, as próprias instituições, os próprios hospitais falaram assim, isso sem custo nenhum, né, Daniel? Sem custo nenhum. Os próprios hospitais falaram assim, não, você tem um certificado lá? Tenho. Não, então isso sugere que você está realmente apto para trabalhar, você realmente... Isso não foi só na paramentação e desparamentação. Por exemplo, nós criamos um ambiente, nós temos um ambiente lá que é uma sala de simulação. Ele simula com perfeição um hospital. Então, eu, Pedro, atendendo. Eu atendia um paciente, mostrava como é que era o atendimento. Mas era um atendimento de verdade ou era simulado? Mas é completamente simulado. Até porque não pode ser de verdade por questões éticas, né? E com a paramentação perfeita que a gente utiliza, não tem como eu usar algumas tecnologias, como, por exemplo, o óculos que grava em primeira pessoa. Não tem como, por exemplo, ter a equipe de gravação do lado. Então, se você vê a gravação, você não imagina que ela foi gravada num ambiente. É um estúdio como esse aqui, certinho. Entendi. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta e vamos ver como é que está a atuação do Dr. Pedro Miranda agora durante a pandemia, que ainda estamos, infelizmente, numa pandemia terrível da Covid-19. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e no YouTube estamos sempre, a qualquer hora do dia, né, e a qualquer dia da semana, lá no canal do programa Papo Dinâmico e no canal da PUC TV Goiás. E você pode nos acompanhar nas redes sociais, mandar sugestão de tema aqui para nós, tá bom? Fazer críticas também. Se quiser fazer elogios, a gente recebe também muito bem. Lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Hoje estamos aqui entrevistando o doutor Pedro Miranda, que foi destaque na revista Forbes, né, por sua atuação na Covid-19.
Como é que está hoje esse trabalho dos médicos durante a pandemia, principalmente da sua equipe? Continua dando treinamento? Continua. Hoje nós continuamos, as plataformas são abertas, né, completamente gratuitas, e o que a gente percebe, Daniel, é que a equipe já está mais segura, né? Se você for pegar não só no Brasil, como no mundo inteiro, o pessoal já está mais seguro, já está ambientado, já está sabendo tratar. Isso reflete diretamente também nos resultados que nós estamos tendo, né? Recuperando cada vez casos mais graves. Então, assim, se você for comparar de março de 2020 para agora, teve uma evolução muito maior. Pode dizer que hoje o percentual de recuperação é muito maior do que no início. Comparativamente, sim. Comparativamente, sim. Claro que existem os casos graves, mas assim, com relação ao avançar, a vacina chegando, as novas, como se diz, a gente já pegou mais o traquejo de tratar a doença, que vem muita coisa com a experiência, né? Agora, você deu treinamento também no hospital de campanha? Então, aqui em Goiânia, no hospital de campanha, antes de inaugurar, nós treinamos a equipe presencial, né? E foram vários hospitais do Brasil, né? Presencialmente e também na parte online, assim, pode falar que foi mais de 20 países. Você chegou a fazer atendimento? Sim, eu cheguei a de passar verdade com algum paciente? Sim, vários, assim, eu acompanho os pacientes de Covid, né? Eu estou imerso na Covid-19, eu estudo muito, né? Então, Covid-19, se você for pegar pela plataforma lá que a gente vê atualização de artigo na medicina, que chama Up to Date, cara, parece que diariamente tem. Então, todos os dias, quem está diretamente relacionado com a Covid-19 tem que estudar todos os dias, porque todo dia tem artigo científico. Tem artigo seu publicado também? Não, ainda não. Nós estamos fazendo 3 artigos, né? Tem um que são artigos grandes, né? Tem um artigo que nós vamos publicar justamente sobre essa parte dos treinamentos, que é uma avaliação quantitativa e qualitativa nessa percepção da atuação dos médicos, né? Você é presidente da Associação Brasileira de Simulação Médica. Que associação é essa? Qual a finalidade dela? A ABSM, né, a Associação Brasileira de Simulação Médica, né, eu sou o atual presidente, é uma associação que foi criada justamente com o objetivo da educação médica. Então, essa simulação médica é justamente que é o único meio de aprendizado efetivo dentro da medicina em que você tem a segurança da equipe e você tem a segurança do paciente. Então, o que seria? O pessoal vai ter um referencial teórico, ele tem a aulinha teórica mesmo, mas ao invés de ir direto, né, e a campanha que nós fazemos, ao invés de ir direto para o atendimento, ou então ele vai para um laboratório, ele tem um ambiente completamente simulado. Simulado como se fosse perfeitamente. Nós não estamos falando de brincar de boneco, porque tem muita gente que acha que simulação realística é comprar um boneco e fingir brincar de boneco, igual tem algumas faculdades. Não, é simulação realística mesmo, é como se você tivesse. E dentro da ABSM, uma das coisas que a gente já pregou muito é a emoção. Então pegar o conhecimento e jogar esse conhecimento atrelado à emoção, à ansiedade, à tensão. Porque quando você vai para a vida real, às vezes a pessoa tem total conhecimento, você já viu isso em prova. Como é que esse realismo sem um boneco? É com pessoas físicas? Então, né? Aí depende. Tem o boneco também, tem o manequim que nós chamamos, né? Sim. Só que na maioria das vezes, dos casos, o ambiente é perfeito, é um ambiente silencioso, tudo, você fala assim, atende o paciente. E só tem o manequim e a pessoa. Não, o que nós pregamos, assim, né, no que nós fazemos, na simulação médica verdadeira, tem o papel do manequim, mas, por exemplo, tem o papel de toda a equipe, tem o barulho da ambulância chegando, tem o barulho, de repente chega um ator que corresponde a, por exemplo, o familiar. Okay. Há então, toda uma representação, uma então, contextualização. Assim, quando a gente fala disso nas faculdades, a gente vê, por exemplo, em alguns cursos, a gente vê o manequim e papel. Lá não. Lá nós temos uma cenografia, nós temos uma equipe de casting, de atores, então tudo, cada um representa. Mas isso aí é o seu trabalho, digamos assim, é o seu estúdio, a sua empresa. Não, é o que a ABSM faz. É a associação? A associação, ele pega vários negócios, né? A associação, uma das coisas dela é justamente difundir isso. O objetivo da Associação Brasileira de Simulação Médica é justamente pregoar esse aprendizado. Tá, mas a associação, o que é ela? Ela é uma entidade sem fins econômicos que agrega vários profissionais. Isso. Isso? Isso. A associação, eu sou presidente, aí tem várias pessoas, o Dr. Hilton, que é o vice, tem o Dr. Humberto, tem várias pessoas de vários locais do país, tem muita gente de faculdade que estão dentro da associação com 2 objetivos. Qual que é o principal objetivo? Melhorar a qualidade do ensino médico no país, principalmente proporcionando para
para os profissionais maior segurança e segunda coisa, fazendo realmente a diferença na ponte final. O que é o nosso objetivo? É garantir uma assistência melhor. E a assistência melhor dentro da medicina de tudo está diretamente, e dentro da saúde, está diretamente relacionada aos profissionais. Então, quando a gente consegue capacitar, aumentar a segurança dessas pessoas, diretamente relacionado a uma melhor qualidade da assistência. Quer dizer, a associação, além dos dirigentes, ela tem também associados que não são dirigentes? Tem os associados, tem várias pessoas que trabalham com isso. Então, por exemplo... Tem que ser médico para ser associado? Na Associação Brasileira de Simulação Médica tem que ser médico, né? Então, nós temos, por exemplo, ligas parceiras. Então, essas ligas acadêmicas, parceiras da associação, nós temos as pessoas, os associados que têm, por exemplo, uma vez por mês, tem uma reunião para falar das novas tendências, das novas tecnologias. Cada um dos diretores, a gente sempre traz pessoas de fora para dar palestras. Então, assim, é muito bacana no sentido de divulgação dessa metodologia de ensino, né? Ok, mas hoje você está 100% por conta da associação ou ainda você tem outras atividades? Não, né? A associação é um braço, é uma coisa que a gente faz um trabalho, né, divulgando com o objetivo... O seu trabalho de treinamento é sempre feito por intermédio da associação? Não, a associação tem nada a ver. Você tem ainda um outro negócio, o que é o Instituto... O Instituto Pedro Miranda, que leva o meu nome. Pedro Miranda. Isso. O Instituto Pedro Miranda é uma empresa? É uma empresa, empresa... Minha, e além disso, você faz atendimento médico também? Em hospitais, clínicas? Eu faço a parte de Covid, de acompanhamento de paciente grave, né, nas UTIs e nessa parte. Na minha parte da especialidade, que é radiologia intervencionista, eu faço a parte de biópsias, né? Mas o que eu sou apaixonado mesmo, que eu mexo é com educação. Então, eu sou professor universitário, dou aula em faculdade, tenho o Instituto Pedro Miranda, que faço essas gravações e tal, e coordeno toda essa equipe. Grande, né? Inclusive, nós temos um hub de inovação disso aqui em Goiânia. O seu atendimento hospitalar é feito em qual hospital? Eu faço, são vários, né? Eu posso fazer em vários hospitais. Então, por exemplo, como é que funciona? Normalmente o paciente, eu não tenho paciente meu. Então, o paciente está lá no HCamp, eu está num hospital X. Eles me ligam e falam, não, eu queria um parecer do Dr. Pedro. Aí eu vou, emito parecer, tudo direitinho para a família. Então, eu faço esse acompanhamento de suporte, de, nossa, tem isso aqui de novo que poderia utilizar. E esse é um trabalho que você faz pelo SUS ou você faz... Não, esse trabalho eu faço todo particular, Uhum. Então você não dá parecer para qualquer paciente, tem que ser paciente... Eu não trabalho mais com SUS, né? Certo. Assim, o meu ponto de vista, assim, de ajudar mesmo e que você tem escalabilidade, porque eu sou só um, né? A escalabilidade é justamente com esses treinamentos. Aí a gente pega a equipe inteira de um hospital, tudo, a gente treina. Mas o trabalho pelo Instituto, você cobra por ele ou faz de graça? Então, também? O do Covid é todo de graça, né? Então, foi isso que apareceu. Nós pegamos toda a parte do Instituto e fizemos de gratuitos. Mas nós temos vários outros cursos relacionados, por exemplo, desde a capacitação para credenciamento de ONA, que é uma classificação de qualidade, desde credenciamento para parada cardíaca da equipe até treinamento de Covid, que esses foram gratuitos. Mas na parte de Covid nós fizemos toda especificamente, gratuita. Um paciente com Covid, qual é a sua atuação? Qual é a sua área de... Porque você disse que dá um parecer, dá um laudo e tal. Esse laudo é em que aspecto da Covid? Por exemplo, eu pego muito paciente grave. Então, imagina que o paciente vai sendo acompanhado por um médico e tal, e ele foi direto para a UTI. Às vezes o pessoal me liga e fala assim, Pedro, eu queria um parecer. Será que tem alguma coisa nova nisso? Você que está lá na ponta, estudando isso de frente, eu queria ver. E aí é tipo um parecer. Você está lá sendo acompanhado por uma pessoa, um médico, aí às vezes piorou, ou então você quer um parecer, uma segunda opinião. Aí o pessoal vai e eu vou lá e faço a minha segunda opinião. É assim que eu trabalho. Se a pessoa tem Covid, pode ter outras complicações? Outras coisas, sim. Até acompanhamento, por exemplo, Pedro, eu ainda estou com dor aqui, quero uma consulta. E eu faço isso tudo ou presencial ou online. Né? E a radiologia, onde fica nisso? Então, a radiologia eu faço a parte de radiointervenção. Então, assim, nós estamos num momento de pandemia, né, que tem isso. A parte de radiointervenção é biópsia. Então, por exemplo, a pessoa às vezes tem um nódulo na mama, tem um nódulo no fígado. Ao invés de, igual, às vezes abre, vai fazer a cirurgia para ver o nódulo, a gente faz guiado por ultrassom, guiado por tomografia.
Então, eu acho o nódulo lá no exame, a gente coloca uma agulha, claro, anestesia. Mas você só analisa já o laudo também, mas a minha subespecialidade, quem analisa o laudo é o radiologista. Então, você chega até a radiologia. Eu fiz uma subespecialização em radiointervenção. Então, eu faço essa parte de analisar laudo também, mas a parte de subintervenção é justamente esse biópsia de nódulo. Então, eu vou lá com o mínimo invasivo possível, tiro um fragmento e mando para o patologista analisar o que é. Ah, ok. Então tá, mas isso está suspenso por enquanto por causa da Não, Covid? continua normal. Continua? Assim, teve suspenso no início, mas eu ainda faço isso. Entendeu? Tá, como está sendo o desempenho hoje dos profissionais? Você já falou, de certo modo, que melhorou muito, né? Muito. Mas ainda tem, digamos assim, encaminhamentos, procedimentos inadequados no tratamento da Covid? É muito difícil falar isso porque, de uma forma geral, melhorou muito. Quando eu pego uma análise estatística, até quando eu vejo esses profissionais no início e agora, melhorou muito. Então, existem condutas que a gente não pode falar que são impróprias. Porque, por exemplo, tem médico que defende uma linha de tratamento, tem médico que defende outra linha de tratamento, igual no início falou muito sobre hidroxicloroquina, hoje já se vê nos trabalhos científicos que não tem tanta eficácia, que não tem eficácia, mas às vezes sai um e outro trabalho falando que tem. Então, assim, nesse exato momento, o que dá para falar, para afirmar é que melhorou demais a conduta de uma forma geral nos lugares, certo? As pessoas se sentem mais confiantes. É igual direção, pegar um carro, no início você está ali mais inseguro, tudo. À medida que você vai ganhando experiência e de uma forma geral, as condutas, o manejo do paciente COVID vem melhorando muito, né? Pois é, a gente viu aí no início da pandemia, se falava muito que os profissionais da saúde se contaminavam mais do que outros profissionais. Isso ainda continua assim? Então, esse dado, assim, está diminuindo muito por conta da vacina, né, que são os profissionais que estão sendo vacinados. Muitos profissionais no início realmente se contaminaram, então pegaram uma certa resistência a algumas cepas, né? E hoje o que a gente vê é que no início a gente via muito assim, profissional entrando com atestado porque realmente estava doente. Então no início a gente teve até alguns hospitais que tinham aí 20%, 30% da equipe com atestado. Foi até, assim, ruim, né, para você trabalhar num lugar assim. Hoje já não está tanto, então assim, vem melhorando cada vez mais isso, vem diminuindo essa taxa. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Acompanhe a gente nas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Curte lá o nosso programa, manda sua mensagem aqui para nós, tá bom? Hoje estamos aqui falando com o Dr. Pedro Miranda, que é radiologista, médico radiologista, e sua principal característica hoje é que ele é destaque internacional na revista Forbes. Só gente importante aparece nessa revista e ele é destaque justamente por causa da sua atuação em treinamentos, em qualificação de profissionais de saúde para enfrentar aí, né, a Covid-19, para trabalhar, né, no combate à Covid-19. Então, o doutor Pedro Miranda, ele é o presidente que fala? Presidente do Instituto? Dono do Instituto, eu sou proprietário do Instituto que leva meu nome, né? Do Instituto Pedro Miranda. Exato. O que o Instituto faz? Além de treinamentos, o que mais ele faz? Então, o Instituto Pedro Miranda, ele nasceu por conta de uma dor muito grande, né? Eu, quando entrei na faculdade, e olha que bacana, vamos fazer uma reflexão sobre isso, né, Daniel? Quando a gente está entrando na faculdade, a gente tem os professores do cursinho que são maravilhosos, de didática, de tudo. Às vezes, quando você entra no ensino superior, os professores têm muita cátedra, né? Tem muito nome, tem muito currículo, mas às vezes não tem tanta didática. E isso foi uma coisa que eu senti muito, né? Sim. E a grande maioria sentia. Então, a gente ia, às vezes eu tinha professor que dava aula totalmente em inglês, enfim, tá. E é uma dor que a gente sempre tinha, né? E isso foi se arrastando muito. Quando eu virei a chave, quando eu saí da medicina, do papel da faculdade de medicina, virei médico, eu já entrei na residência médica e automaticamente já comecei a dar aula. Então eu dava aula, já comecei no ensino superior dando aula em faculdade. E eu via que isso era uma coisa muito importante. E foi aí que eu me apaixonei pelo método de estudo, por técnicas de estudo, por didática, e eu comecei a estudar a fundo isso, né? E eu sempre quis ser muito bom naquilo que eu fazia, e principalmente na hora de dar aula. Eu nunca consegui chegar na aula e o aluno virar para mim, Pedro, eu não entendi.
Eu ficava, às vezes, 1 hora depois, 2 horas depois. E desde 2015, que eu comecei a dar aula em ensino superior, eu já sempre entrei na internet. Então, por exemplo, eu dava aula, isso 6 anos atrás, não tinha essa boom que teve depois da pandemia, né? 6 anos atrás eu dava as minhas aulas, né, normais, eu gravava essas aulas em casa, disponibilizava no YouTube para os alunos, eles podiam ver quantas vezes quisessem. Então, eu já tinha uma metodologia, eu fui aperfeiçoando isso, né? O mais bacana é que isso foi tendo resultado, então foi tendo muito resultado, o pessoal foi gostando, eu fui cada vez mais me aperfeiçoando isso, fiz curso internacional, fiz um monte de coisa e fui criando uma metodologia de ensino própria. E aí foi onde eu criei o Instituto Pedro Miranda, que tem uma metodologia de ensino própria. Não é uma metodologia, são várias metodologias a depender do perfil da pessoa. Então eu olho, a hora que a pessoa entra, ele não é mais um aluno. Ele é um Mas ser. você dá aula personalizada para cada aluno? Não dou aula personalizada para cada aluno. Sim. Existem 4 perfis de aprendizado, né? Básicos. Nós temos visual, o sinestésico, o auditivo e o auditivo visual. Então, a hora que o aluno chega, ele não chega e ele vai em uma aula. Não é assim que funciona. Cada curso, cada negócio, ele é feito nas 4 modalidades. Então ele faz vários testes de noção de aprendizado, de tudo. Eu tenho uma equipe de psicólogo que eles fazem esse teste e a gente traça o perfil do aluno. Tracei o perfil do aluno, ele vai seguir por qual caminho? A gente dá a metodologia para ele. Então nós acompanhamos do aluno o cronograma, nós acompanhamos do aluno resultado, nós acompanhamos todos o aluno. Ele entra, ele tem como se fosse um anjo dentro da instituição. É a pessoa que vai acompanhar dele para ele ter o melhor resultado. O Instituto Pedro Miranda dá aula só para médicos? Só para médico. Só para médico. Só para médico. Médico é acadêmico de medicina. Acadêmico de medicina. Também. O estudante chega lá e como é que ele faz? Ele entra, é tudo online? Não, tem as duas partes. Então, assim, o Instituto tem estrutura para receber alunos presencialmente? Estrutura, são 4 andares aqui em Goiânia. Então, ele recebe os alunos, né, que fica ali no Parque Amazônia. O que acontece? Ele entra no Instituto, o Instituto não tem pós-graduação, não tem nada. São cursos. São cursos, são treinamento de qualificação profissional. Isso, e depende muito do que o aluno quer. Então, por exemplo, Pedro, eu quero sair melhor para dar um plantão. Então, ele faz o curso, por exemplo, Prepara Plantão, que é na simulação realística. Você cria o curso conforme a necessidade do aluno. Não conforme a necessidade, já tem um pré-pronto, né? Já tem um rol, um cardápio, entre aspas, assim, de curso. E aí ele entra, ele tem toda uma experiência, ele não se matricula, por isso que eu falo que é completamente diferente do que já viu. Mas como é que você faz esse mapeamento do perfil psicológico dele? Ele precisa fazer algum cadastro. Ele faz 5 testes. Quando ele entra, ele já sabe. Então, ele entra, eu quero fazer esse curso. Beleza, ele não faz. Ele entra, ele tem uma reunião com a nossa equipe de psicologia. São 5 testes que são aplicados, mais um simulado. Nesses 5 testes, eu consigo ver qual que é o perfil de procrastinação dele, qual que é o perfil de aprendizado, como é que é a autorregulação da aprendizagem dele, como é que está o currículo e, principalmente, como é que é a inteligência emocional. E lá eu não trato ele só de QI, que é o coeficiente de inteligência. Porque se você for estudar, e nós vamos fazer uma análise retrospectiva nisso, Daniel, se você pega os grandes mentes, as grandes pessoas, o sucesso não está tão diretamente relacionado ao quanto ele sabe da matéria. Eu falo isso para todos os meus alunos. Você ser bom em medicina, você ser um bom médico, é o mínimo. Isso aí não é um diferencial mais no século XXI. Isso é uma obrigação. Ai, Pedro, eu sou um excelente médico, eu sou o melhor pneumologista. Não é. Você tem que ser, é uma obrigação. Agora, se você pega e estuda os grandes cabeças, Steve Jobs, essas pessoas que destruíram em tudo, eles têm o mesmo perfil. Então eu brinco hoje que quando você vai ser um bom profissional, que James Heckman fala isso, que é o T-shaped, né? É o profissional que ele é muito bom no que ele se propõe a fazer, ele é muito aprofundado, mas ele sabe um pouquinho de tudo, que é o profissional em T. Ele fala que o sucesso, ele é baseado em 5 pilares. O primeiro dele é o QI, coeficiente de inteligência. É o quanto que você sabe do que você se propõe a fazer. Então, o quanto que o biomédico sabe, o quanto que o jornalista e assim sucessivamente. A segunda parte é 20% também está relacionado à classe social. Isso é uma verdade. Então, se você insere dependendo da classe social, isso influencia também. Não tem como. Claro que não é condição sine qua non, mas influencia. A terceira parte, que é muito importante, que é os outros 20%, é a parte que o que esse aluno faz de soft skills. O que é, Pedro, soft skills? O que ele sabe um pouquinho sobre networking, sobre conversa, o que ele sabe um pouquinho sobre marketing, sobre como falar com as pessoas, essas coisas que a gente não aprende, sobre finanças, isso.
E os outros 40% que eles falam que são 2 pilares é a inteligência emocional. Então você pode até falar, Pedro, o que é inteligência emocional? É você primeiro se autoconhecer. A inteligência intrapessoal, né? Nós fizemos aqui, tem até no YouTube um programa sobre isso, a inteligência emocional, né? Mas como é que você estudou tudo isso? Estudou isso fazendo medicina, estudou isso fazendo residência, estudou isso fazendo mestrado em extensão de saúde? Na verdade... Foi um estudo por conta própria? Assim, eu sou um cara que leio muito. E eu não leio muito só medicina, eu leio muito tudo. Então, desde um jornal, uma revista, até outras coisas. Então, eu sempre brinco, quem se define muito, se limita. Você tem que ser um profissional que sabe de tudo, né? Entre aspas. Olha, tinha um monte de perguntas aqui, mas você acabou, assim, de um modo geral, respondendo sem eu fazê-las. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vem, né, no próximo bloco, vamos continuar aqui falando com o Dr. Pedro Miranda sobre, vamos explorar um pouquinho mais dele sobre essa questão aí, essa forma, esse método que ele tem, né, de treinamento no Instituto Pedro Miranda. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Vou insistir para você também assistir a gente lá no YouTube, nos diversos programas, centenas de programas que temos lá no YouTube, inclusive esse de inteligência emocional que falamos no bloco anterior. Assista aos nossos programas lá, tá bom? No canal do programa Papo Dinâmico e também no canal da PUC TV Goiás. E lá nas redes sociais tem o nosso perfil, curte lá o nosso perfil e manda mensagem aqui para nós. Então, o Instituto, Dr. Pedro Miranda, o Instituto Pedro Miranda, ele então faz treinamento de diversos cursos, você já tem um cardápio lá, tem um portfólio de diversos cursos, esses cursos são disponibilizados e o estudante pode chegar e ainda sugerir outros que vocês vão trabalhar para atender a necessidade dele. São cursos de pequena duração. Qual a duração, mais ou menos, desses cursos? Varia, né? Tem cursos que são cursos de 4 horas online, até cursos que ele duram um semestre, 1 ano. Então, isso varia muito do que o aluno quer, né? Então, ele pode ir montando vários blocos, enfim. Então, assim, hoje já são mais de 17 cursos, assim, e possibilidades dele montar. E esses cursos são cursos de aperfeiçoamento? Como é que você caracteriza eles? São cursos de capacitação e aperfeiçoamento. Normalmente tem cursos de nível superior, tem curso de graduação, curso tecnológico, especialização, aperfeiçoamento, mestrado, doutorado. No caso aí seria... Capacitação e aperfeiçoamento. Capacitação e aperfeiçoamento. E o Instituto certifica esse... Certificado, nós temos um certificado, né? Nós somos uma instituição de ensino, né? Não é uma faculdade, é uma instituição de ensino normal, e nós temos o certificado nosso, inclusive com o desenvolvimento de um selo, que a gente tem toda uma metodologia, você clica lá no site, tem a metodologia, quando tem esse selo lá do IPM, selo de qualidade, mostra que aquilo não é só um certificado, é uma garantia que a pessoa saiu capacitada, que ela tem todo um know-how, então nós temos até um processo de certificação. Aqui está dizendo que você já foi professor de mais de 15 mil alunos, todos médicos. Todos médicos ou acadêmicos de medicina, né? E isso porque você usou tecnologia de informação, né? Esses 15 mil alunos são alunos do Instituto e alunos das graduações que eu fiz, né? Que eu dava aula, né? Saí recentemente das graduações para focar 100% no online, mas eu já dei aula só aqui em Goiás em 5 faculdades, né? Então, sempre ia dando aula. E esse pessoal que saiu do Instituto, qual o feedback que ele dá? Você tem algum canal que eles... devolvem para você alguma experiência do aprendizado que eles tiveram? Tem. Uma das coisas que a gente foca muito no Instituto é a experiência do usuário, né? Nós temos um time, um head todinho de experiência do usuário. Então eu falo que no Instituto ele não tem um curso, ele tem uma experiência. Então desde o contato comigo até o contato com toda a equipe, nós fazemos uma avaliação que se chama NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma avaliação, que é um sistema de avaliação da qualidade do curso, e nossa avaliação é 9.6, 9.7 em cima de tudo, é uma avaliação altíssima, né? Nossa equipe, você falou que tem equipe de psicólogo, equipe de médico e de que mais profissionais você tem lá? Hoje a equipe completa deve estar, você pega todo mundo, né? Deve estar chegando a 60 pessoas, né? Então é uma equipe toda, desde professores, instrutores, psicólogos, até a equipe de gestão como um todo, para fazer a coisa andar, né? Você disse que usa uma plataforma própria. Isso.
como é que é? Você desenvolveu, contratou alguém para desenvolver essa Isso, nós plataforma? temos uma equipe interna de TI, que é coordenada pelo Vinícius, que é uma pessoa fantástica nisso, e ele desenvolve essa plataforma já tem um tempo. E aí sempre vai aperfeiçoando, né? Plataforma de tecnologia sempre tem coisa nova, eu busco muito essas novidades, essas novas coisas, eu sou muito, como se diz, apegado em inovação, então eu sempre trago coisa nova, chega pro Vinícius e falo, Vinícius, vamos colocar isso de novo. E ele vai colocando, então uma das equipes Mas é essa essa. plataforma é uma plataforma que é um meio pelo qual você comunica com os estudantes, não é isso? E ela permite, então, a interação de vídeos, de áudio, de gráficos, de texto, fotografia, tudo. A plataforma, ela permite, desde uma rede social para o aluno, até para ele ter contato direto comigo. Então, para todos os alunos, eu faço lives dentro da plataforma, eles têm podcast dentro da plataforma, eles têm vídeos dentro da plataforma e, além disso, ele tem acesso aos cursos. Então, ele tem desde a área de curso, de acesso, é uma plataforma completa que foi desenvolvida por nós. A maioria dos cursos já tem, então, um monte de vídeos gravados de aulas para disponibilizar para os estudantes. Todos os cursos. E uma das coisas do Instituto é que ele não acaba quando ele finaliza o curso. Certo. Então, ele tem, por exemplo, igual eu te falei, no início do curso, a gente pega ele, vê qual que é o método de aprendizado. Depois ele tem um acompanhamento do anjinho para ele ter a melhor experiência, porque eu não quero que ele vá lá, pague o curso e ele não assista. Eu quero que ele aprenda aquilo. E também ele vai assistir tudo e esquecer em 2 dias. Então a gente faz toda uma campanha de suporte com o aluno para ver se ele está fazendo, para técnica de revisão, vídeos o tempo inteiro, acompanhando. Se for necessário, até eu, Pedro, ligo para ele e falo, e aí, vamos reunir, vamos conversar, você não está conseguindo, você não está progredindo o curso, o que está acontecendo? Simultaneamente, você tem quantos estudantes hoje? Hoje deve estar, na mentoria tem 400, deve estar uns 1.000 estudantes simultâneos. Okay. Mas tem vários cursos que são cursos que ele vai, faz 6 horas, aí depois para. Mas o LTV, que é o Lifetime Value do estudante, ele não faz só um, às vezes. Então, ele está lá no primeiro período, ele precisa fazer um sobre metodologia científica, porque às vezes na metodologia científica ele não consegue produzir trabalho. Então, lá a gente descomplica isso para ele, nós temos uma equipe que acompanha ele a fazer trabalho. Aí, beleza, ele vai formar, ele está às vezes inseguro para pegar um plantão. Então, nós temos lá um time de fazer o curso que é o Prepara Plantão. Então, vai evoluindo assim. Então, o aluno, ele nunca faz, assim, raríssimo ele fazer só um. Você faz palestras também? Assim, eu sou convidado para fazer algumas palestras, né? Até no evento da PUC, no SESMED, já fiz, que é o evento dos acadêmicos de medicina aqui, já fiz 3 palestras lá, inclusive uma das palestras magnas. Então, assim, faço onde me chama, qual o teor dessas palestras? É motivacional ou você trabalha um conteúdo específico da área médica? Então, eu trabalho, assim, como eu te disse, né? Eu não me defino. Então, tudo que eu tenho know-how, eu falo. Eu já falei sobre métodos e técnicas de estudo para destravar a cabeça do estudante, porque às vezes o estudante não está tendo resultado porque ele está aprendendo com um método que não é dele. Desde lá, a gente aprende com uma disciplina punitiva. Então, se você não fizer a tarefinha, você vai ganhar advertência. Se você não fizer isso, não vai. E aí, o professor dando aula, você tem que anotar e fazer uma prova. Às vezes, aquilo não é a forma de aprendizado do aluno. Eu mesmo sofria muito com isso. Eu sou um cara extremamente ansioso. Você viu que eu já fico mexendo na cadeira, mexendo o tempo inteiro aqui. Eu assisto, eu aprendo com videoaula na velocidade 2, sem fazer resumo. É assim a minha forma. Então, existem várias. Na área de educação, há muitos críticos dessa forma de ensino, que verifica o erro e não os acertos, né? Tem muitos... até um certo tempo, né, na área educacional, prevaleceu uma postura de verificar. O aluno, o estudante faz uma avaliação, entrega ao professor, o professor vai direto no erro, né, e fica registrando os erros do aluno, ao invés de registrar os acertos, né? E isso acabou sendo um processo. Tem muitos estudiosos no Brasil, na área de educação, que apontaram esse desvio, digamos assim, esse equívoco da área educacional. Às vezes é melhor você valorizar o aprendizado, o que o aluno, o estudante, realmente aprendeu, do que dizer para ele o que ele errou, né? Porque fica pegado no erro, você está afirmando o negativo e não o positivo dele, que são os acertos, né? Eu estou imaginando o que você está falando, você trabalha muito nessa questão de motivar a pessoa, né, pelas qualidades que ele tem, não pelos defeitos que tem. Eu acho isso positivo. E é o que eu brinco lá no Instituto, eu falo para os meninos assim, eu não quero que você venha para mim com vergonha, ai Pedro, não consegui cumprir, não consegui fazer. Eu quero que você traga o abacaxi. E a minha responsabilidade da minha equipe é destravar isso para você, é fazer com que você tenha um aprendizado.
Pois é, a produção colocou uma questão aqui, eu vou perguntar para saber o que é, porque eu fiquei curioso agora. Mesmo trabalhando diretamente com a saúde, você renasceu após uma cirurgia. Como foi isso? É bacana isso aí, né? Igual eu te falei, te contar um pouquinho da minha história, né? Eu tenho 30 anos, né? E eu me formei muito novo, com 23 anos, e eu já sabia que eu queria seguir pelo ramo da educação, que eu sempre gostei de dar aula, eu dava aula na faculdade, e sabia que eu queria fazer uma especialidade, né? Que era radiologia, na época, para fazer. E aí eu falei, por que não fazer tudo? E queria empreender. E a minha questão é, por que não me limitar? Eu sempre tinha esse pensamento, não vou me limitar a uma área, eu consigo fazer. E o meu lema foi sempre assim, eu não preciso acordar às 5 horas da manhã e dormir 2 horas da manhã para fazer isso tudo. O que importa não é o horário que você acorda e o horário que você dorme. O que importa é principalmente o que você faz quando você está acordado. Então, tem um pessoal, o João que anda comigo, tudo, ele sabe que eu sou um cara extremamente produtivo, eu não fico parado sem fazer nada. E foi isso que aconteceu. Então, quando eu formei, eu já comecei diretamente as 3 coisas, a residência, o mestrado aqui e automaticamente uma pós-graduação em gestão. Não, mas a questão da cirurgia. Isso, aí eu vou falar. Aí nesse meio tempo eu engordei muito. E aí, em 2019, dia 8 de janeiro de 2019, eu fiz uma cirurgia bariátrica. No ano de 2019, eu pesava 148 quilos. E aí, fístula, sepsis, foram 11 dias entubados, 56 de UTI, 102 de hospital. Então, meu ano de 2019 foi totalmente off. Eu fiquei com escara, com um monte de problema. E nessa época foi onde eu decidi calmar, ressignificar minha vida. Foi onde eu falei, o que eu amo mesmo? Eu amo a educação, é ensinar. Aí foi onde eu peguei nessa veia e tô até hoje. De 140 quilos para quanto? 77. 77. Nossa, extraordinário isso aí. E você está totalmente muito bem condicionado, esbelto aqui e dinâmico. Isso é muito bom. Infelizmente, nosso tempo acabou, temos que encerrar. Doutor Pedro Miranda, obrigado pela presença. Boa noite. Eu que agradeço, Daniel. Obrigado ao telespectador e boa noite. Boa noite para você que nos acompanhou. Espero tê-lo ajudado, né, bastante com esse debate aqui, que eu considero muito profícuo, né, para todos nós. É interessante saber disso. Acho que trouxemos aqui informações muito úteis para você e sua família. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um grande abraço e até a próxima.